cantos mais profundos e escuros dos oceanos do nosso planeta, onde a luz do sol se transforma em um crepúsculo eterno, dois predadores de topo governam seus respectivos domínios. Por milhões de anos, eles construíram seus territórios com base em sangue, instinto e um desejo insaciável de dominância. O grande tubarão branco emerge das profundezas turvas, com sua enorme barbatana dorsal triangular cortando a superfície da água como uma lâmina cortando seda. 6 metros de pura perfeição predatória, armados com fileiras de dentes afiados, capazes de esmagar ossos e rasgar carne com precisão mecânica. Seus olhos negros não refletem misericórdia ou emoção, apenas a fria determinação de um assassino que permanece inalterada desde a era dos dinossauros. Mas, ao longe, outra sombra se aproxima. Maior, mais inteligente e infinitamente mais perigosa. A orca emerge com força explosiva. Seu corpo de 6 toneladas irrompe parcialmente da água antes de cair em uma demonstração estrondosa de força bruta. A água escorre em cascata de seu corpo esguio, preto e branco, enquanto ela examina o oceano com olhos inteligentes que brilham com uma inteligência predatória, muito além do que o tubarão poderia compreender. Os cliques de ecolocalização da orca cortam a água como pulsos de sonar, mapeando todas as criaturas em um raio de quilômetros. Seu cérebro enorme processa informações na velocidade da luz, calculando distâncias, velocidades e o momento exato do ataque. O grande tubarão branco continua sua patrulha, sem saber que já foi avistado. Sua poderosa cauda o impulsiona para ir de frente, com eficiência mecânica, e cada movimento gera uma força tremenda. Milhões de anos de evolução transformaram essa criatura no predador mais temido dos oceanos. No entanto, hoje ele nada involuntariamente em direção a um encontro que desafiará tudo o que pensávamos saber sobre a supremacia oceânica. 2 titãs das profundezas estão prestes a colidir em uma batalha que transformará nossa compreensão da predação marinha. Apenas um sairá vitorioso. Apenas um se tornará o predador supremo do oceano. Bem-vindos ao conflito mais brutal e fascinante do mundo natural. Bem-vindos à guerra eterna entre orcas e tubarões. Para entender esse conflito, precisamos primeiro entender que o que estamos testemunhando não é um simples caso de predador contra predador. É um choque entre 2 estratégias evolutivas completamente diferentes. 2 abordagens distintas de dominância oceânica que foram aperfeiçoadas ao longo de milhões de anos. O grande tubarão branco representa a perfeição da simplicidade. Um torpedo vivo projetado para um único propósito: caçar focas, leões marinhos e outros mamíferos marinhos com uma eficiência devastadora. Seu esqueleto cartilaginoso o torna flexível e leve, enquanto suas ampolas de Lorenzini podem detectar os campos elétricos gerados pelos batimentos cardíacos de suas presas a distâncias consideráveis. Esta criatura personifica o puro instinto predatório, operando por meio de vias neurais que permaneceram praticamente inalteradas por mais de 400 milhões de anos. Um tubarão branco adulto atravessa as florestas de algas marinhas da costa da Califórnia, movimentando seu corpo enorme com uma graça surpreendente. Cada movimento é econômico, conservando energia para a explosão de velocidade que definirá sua próxima presa. O sistema de linha lateral do tubarão detecta a menor perturbação na água, enquanto seu olfato aguçado consegue identificar uma única gota de sangue diluída em 100 litros de água do mar. Mas no Pacífico Norte, um tipo diferente de predador opera com regras completamente diferentes. O grupo de orcas se move em perfeita sincronia, e seus chamados de ecolocalização criam um mapa acústico do entorno que revela cada detalhe da paisagem subaquática. Eles não são caçadores solitários, guiados apenas pelo instinto.
São predadores sociais com estruturas familiares complexas, comportamentos aprendidos e estratégias de caça que são transmitidas de geração em geração, como tradições culturais. A matriarca da matilha emerge perto da costa rochosa da Colômbia Britânica, com sua enorme barbatana dorsal perfurando a névoa da manhã. Aos 45 anos, ela acumula décadas de experiência em caça, conhecimento de padrões migratórios e inovações táticas que aprendeu e desenvolveu ao longo da vida. Sua matilha a segue não por programação genética, mas pelo respeito conquistado ao longo de anos de caçadas bem-sucedidas. Essa diferença fundamental em inteligência e estrutura social estabelece as bases para um conflito que vai muito além da simples competição por recursos. Quando orcas encontram tubarões, elas não estão apenas competindo por comida. Elas estão demonstrando sua superioridade cognitiva sobre o que percebem como um competidor menos evoluído. Biólogos marinhos documentaram inúmeros casos de orcas matando grandes tubarões brancos não para alimentação, mas aparentemente para eliminar a competição. As orcas consomem apenas o fígado rico em nutrientes do tubarão, e o restante da carcaça afunda no fundo do oceano. Esse consumo seletivo sugere um nível de conhecimento nutricional e escolhas alimentares que indicam que essas mortes têm múltiplos propósitos além da simples predação. As águas que cercam a Ilha das Focas contam uma história diferente quando grandes tubarões brancos são forçados a caçar sem a presença de orcas. Aqui, esses magníficos predadores demonstram por que sobreviveram, praticamente inalterados por centenas de milhões de anos. Um jovem elefante marinho se aventura perto demais do afloramento rochoso, onde grandes tubarões brancos patrulham as águas mais profundas. O ataque do tubarão é rápido e preciso, um salto vertical das profundezas que impulsiona seu enorme corpo completamente para fora d'água, em uma demonstração espetacular de poder predatório. Essa técnica de emboscada, conhecida como leapfrogging, representa milhões de anos de refinamento evolutivo. A capacidade do tubarão branco de lançar seu corpo de 2 toneladas para o céu demonstra não apenas força bruta, mas também cálculos precisos de velocidade, trajetória e timing. Sua taxa de sucesso na caça de focas se aproxima de 90% em condições ideais, tornando-o um dos predadores mais eficientes da Terra. No entanto, essa mesma eficiência se torna uma vulnerabilidade na presença de orcas. A natureza solitária do tubarão branco e sua dependência de ataque surpresa o tornam inadequado para lidar com a inteligência coordenada de um grupo de orcas. Se o tubarão evoluiu para a excelência individual, a orca evoluiu para o domínio coletivo. O conflito entre essas espécies se intensifica em áreas onde seus territórios se sobrepõem. As águas da Califórnia, África do Sul e Austrália tornaram-se campos de batalha onde esses 2 predadores de topo se enfrentam regularmente. O que emerge dessas interações não é uma violência aleatória, mas um padrão sistemático de dominância das orcas, com profundas implicações para os ecossistemas marinhos. Quando as orcas se estabelecem em uma área, as populações de tubarões brancos frequentemente abandonam completamente seus locais de caça tradicionais. Essa mudança pode durar meses, alterando radicalmente os padrões de predação que moldaram os ecossistemas marinhos por milênios. O efeito dominó se estende por toda a cadeia alimentar, afetando as populações de focas, as populações de peixes e até mesmo o comportamento de espécies predadoras menores, que se adaptaram à coexistência com os tubarões brancos. Para realmente apreciar a magnitude deste conflito, devemos examinar esses combatentes não como meros animais, mas como obras-primas evolucionárias, cada uma representando o ápice de suas respectivas linhagens. O grande tubarão branco patrulha as águas profundas da ilha de Guadalupe.
com mais de 6 metros de comprimento e pesando quase 2.200 quilos. Esta fêmea representa o ápice de sua espécie. Seus enormes dentes triangulares são projetados para cortar carne e osso com precisão mecânica. Enquanto desliza pelas águas cristalinas, sua cauda poderosa gera impulso a cada braçada preguiçosa, impulsionando seu corpo maciço pela água com uma graça surpreendente. Sua pele, coberta por dentículos dérmicos, parece uma lixa ao toque, mas funciona como um sofisticado sistema de redução de arrasto que lhe permite se mover na água com notável eficiência. Cada escama está perfeitamente alinhada para manter um fluxo laminar por todo o corpo, reduzindo a turbulência e permitindo as explosões de velocidade que definem sua estratégia de caça. Os sistemas sensoriais do tubarão funcionam como uma rede de detecção biológica. Suas ampolas de Lorenzini, minúsculos poros cheios de gel concentrados ao redor do focinho, conseguem detectar campos elétricos de até 5 bilionésimos de volt. Isso significa que ele consegue sentir o batimento cardíaco de uma foca a vários metros de distância, ou o sinal elétrico de um peixe escondido na areia. Seu sistema de linha lateral capta mudanças na pressão da água, permitindo que ele perceba o movimento de outras criaturas, mesmo na escuridão total. Mas talvez o mais impressionante seja o seu olfato. O tubarão branco consegue detectar sangue em concentrações tão baixas quanto uma parte por bilhão, o equivalente a detectar uma única gota de sangue em uma piscina olímpica. Seu sistema olfativo é tão sofisticado que consegue determinar não apenas a presença de sangue, mas também a espécie e a origem do sangue. Esta fêmea, em particular, foi fotografada e catalogada por biólogos marinhos por mais de uma década. Seus padrões característicos de cicatrizes e características da nadadeira dorsal lhe renderam a designação GW247 em bancos de dados científicos. Mas os operadores de mergulho locais o conhecem simplesmente como Scarface. Nadando perto da superfície em uma manhã calma, Scarface demonstra a paciência de caça que tornou os grandes tubarões brancos tão bem-sucedidos. Ele se move em círculos amplos e amplos, com seus sentidos aguçados constantemente vasculhando a água em busca de presas. Seus movimentos são econômicos, projetados para conservar energia para o ataque explosivo que definirá sua próxima presa. 3.000 quilômetros ao norte, nas águas geladas do Estreito do Príncipe William, no Alasca, um predador diferente demonstra uma estratégia totalmente distinta para dominar o oceano. A matriarca orca, conhecida pelos pesquisadores como J2 Granny, emerge na névoa matinal, com sua enorme barbatana dorsal pairando quase 2 metros acima da linha d'água. Com uma idade estimada de 80 anos, ela é uma das orcas mais velhas conhecidas na natureza, e sua longevidade demonstra a inteligência e a cooperação social que definem sua espécie. O bando da avó é composto por 3 gerações de seus descendentes, desde seus filhos adultos, que ainda viajam com ela apesar de terem atingido a maturidade sexual décadas atrás, até seu bisneto mais recente, nascido apenas 6 meses antes. Essa estrutura familiar multigeracional é única entre os mamíferos marinhos e representa um dos sistemas sociais mais sofisticados do reino animal. O enorme cérebro da matriarca, que pesa mais de 7 quilos e contém bilhões de neurônios, processa informações de maneiras que os cientistas estão apenas começando a entender. Suas habilidades de ecolocalização permitem que ela veja, através do som, criando imagens tridimensionais do ambiente ao seu redor, que revelam detalhes invisíveis a qualquer outro sistema sensorial. Ela consegue determinar a estrutura interna de objetos, detectar bexigas natatórias cheias de ar em peixes e até mesmo identificar o estado emocional de outras orcas por meio de variações sutis em suas vocalizações.
O conhecimento da avó vai muito além das habilidades individuais de caça. Ela memoriza a localização das migrações de salmão, que ocorrem apenas uma vez a cada poucos anos, a precisão das migrações sazonais e os sinais acústicos de cada membro de sua família. Seu conhecimento cultural, acumulado ao longo de 8 décadas de vida, a torna indispensável para a sobrevivência de seu rebanho. À medida que a manhã avança, a família da vovó demonstra o comportamento coordenado de caça, que torna as orcas tão formidáveis. Eles localizam um cardume de salmões, retornando para desovar, e seu ataque é realizado com precisão militar. Cada membro do grupo tem um papel específico, desde os jovens adultos que agrupam os peixes em grupos menores, até os juvenis que aprendem observando, e a própria vovó, que coordena toda esta operação por meio de uma série de vocalizações complexas. A caça revela não apenas proezas físicas, mas também habilidades cognitivas que rivalizam com as dos primatas. As orcas se comunicam constantemente, ajustando sua estratégia com base no comportamento de suas presas e nas mudanças nas condições de caça. Quando um membro da matilha descobre uma técnica mais eficaz, os outros rapidamente a adotam e aperfeiçoam, demonstrando uma capacidade de aprendizado e transmissão cultural extremamente rara no reino animal. Um macho adulto no grupo demonstra essa adaptabilidade ao encontrar um salmão particularmente esquivo. Em vez de persegui-lo com força bruta, ele usa suas enormes nadadeiras peitorais para criar turbulência subaquática, atordoando o peixe e facilitando sua captura. Essa técnica, conhecida como chicote de peixe, foi observada pela primeira vez entre orcas nesta região há apenas 20 anos, mas agora se espalhou por toda a população, tornando-se uma prática de caça comum. As diferenças físicas entre esses dois predadores de topo ficam evidentes quando consideramos suas respectivas anatomias. Enquanto o tubarão branco é projetado para poder explosivo e eficiência individual, a orca é projetada para resistência, inteligência e ação cooperativa. A enorme vantagem de tamanho da orca fica evidente quando um macho adulto emerge ao lado do grupo. Com 10,8 metros de comprimento e pesando mais de 11 toneladas, ela ofusca até mesmo os maiores tubarões brancos. Sua imponente barbatana dorsal, que pode atingir 2,4 metros de altura, não serve apenas como estabilizadora, mas também como símbolo visual de seu domínio na hierarquia marinha. Mas o tamanho é apenas parte da equação. A fisiologia da orca revela uma criatura projetada para atividades sustentadas e de alto desempenho. Ao contrário do esqueleto cartilaginoso do tubarão branco, a orca possui uma estrutura óssea totalmente ossificada que fornece suporte rígido para seus músculos enormes. Seu coração, que pesa mais de 180 quilos, pode bombear sangue a pressões que seriam letais para a maioria dos mamíferos, permitindo que ele mantenha altas velocidades por longos períodos. O sistema respiratório da orca oferece outra vantagem crucial sobre os tubarões. Enquanto os grandes tubarões brancos precisam manter movimento constante para forçar a água através de suas guelras, as orcas podem controlar sua respiração com precisão, permitindo-lhes prender a respiração por longos períodos de imersão profunda e adotar posições táticas durante a caça. Este macho pode prender a respiração por mais de 15 minutos, enquanto mergulha a profundidades superiores a 914 metros, capacidades que lhe conferem uma flexibilidade tática inatingível por seus equivalentes tubarões. Enquanto isso, em águas mais quentes da costa da África do Sul, outro grande tubarão branco demonstra a força bruta que tornou sua espécie lendária. Esta fêmea de 4 metros de comprimento se aproxima de uma colônia de focas peludas, com a paciência metódica que caracteriza sua espécie. Ela se posiciona no canal profundo, por onde as focas devem passar entre seus locais de alimentação e sua colônia na costa rochosa.
Seu comportamento de caça é típico do tubarão branco. Ele permanece imóvel na coluna d'água, suspenso entre a superfície e o fundo do mar, com sua superfície dorsal escura, camuflando-se contra as águas profundas. Sua superfície ventral branca o torna quase invisível para presas que olham de baixo, uma adaptação de contra-sombreamento que tem sido útil aos tubarões por centenas de milhões de anos. A colônia de focas acima permanece felizmente alheia ao perigo que espreita abaixo. Focas jovens brincam nas ondas. Sua inexperiência as torna presas ideais. A paciência do tubarão branco é lendária entre os predadores marinhos. Ele pode manter essa vigilância imóvel por horas, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Quando o momento finalmente chega, seu ataque se desenrola com velocidade e precisão devastadoras. Uma jovem foca se aventura longe demais da segurança das águas rasas, e o grande tubarão branco responde com uma investida vertical explosiva que impulsiona todo o seu corpo para fora d'água. O impacto gera uma força tremenda, atordoando ou matando a foca instantaneamente. Suas enormes mandíbulas aprendem com uma força de mordida superior a 1.800 kg por centímetro quadrado, poderosa o suficiente para esmagar os ossos de presas muito maiores. Essa técnica de caça, aperfeiçoada ao longo de milhões de anos, demonstra por que os grandes tubarões brancos têm sido tão bem-sucedidos como superpredadores. Sua capacidade de gerar poder explosivo a partir de uma posição estacionária lhes confere uma vantagem crucial na eterna corrida armamentista entre predador e presa. No entanto, apesar de toda a sua destreza individual, os grandes tubarões brancos enfrentam uma desvantagem fundamental ao enfrentar orcas. Sua natureza solitária, embora lhes permita evitar a competição e maximizar o sucesso individual na caça, torna-se uma desvantagem ao enfrentar ataques coordenados de múltiplos oponentes inteligentes. A lacuna de inteligência entre essas espécies é evidente em suas habilidades de resolução de problemas. Os grandes tubarões brancos dependem principalmente de comportamentos instintivos, aprimorados pela pressão evolutiva ao longo de milhões de anos. Embora possam aprender com a experiência e se adaptar a condições mutáveis, seu repertório comportamental permanece relativamente fixo e previsível. As orcas, por outro lado, demonstram uma flexibilidade cognitiva que lhes permite desenvolver soluções inovadoras para desafios sem precedentes. Elas foram observadas usando ferramentas, ensinando comportamentos complexos aos seus filhotes e até mesmo desenvolvendo dialetos regionais que servem como marcadores culturais em diferentes populações. Essa superioridade cognitiva se estende à compreensão dos padrões comportamentais de outras espécies. As orcas aprendem rapidamente a prever e explorar as estratégias de caça dos grandes tubarões brancos, voltando seus instintos contra eles. Elas entendem que os grandes tubarões brancos preferem atacar por baixo e por trás. Então se posicionam para eliminar esses ângulos de ataque. Elas reconhecem que os tubarões são mais vulneráveis durante a alimentação, quando sua atenção está focada na presa, e não em ameaças potenciais. Talvez o mais notável seja o fato de as orcas terem desenvolvido técnicas de caça especificamente projetadas para matar grandes tubarões brancos, com a máxima eficiência e o mínimo de risco. Essas estratégias demonstram não apenas inteligência, mas também inovação tática que rivaliza com o planejamento militar em sofisticação e eficácia. O cenário está montado para um confronto entre duas obras-primas da evolução, cada uma representando um caminho diferente para o status de predador de topo. De um lado, temos o grande tubarão branco, um caçador solitário aprimorado por 400 milhões de anos de evolução, armado com armas físicas devastadoras e guiado por instintos aprimorados ao longo de incontáveis gerações de sobrevivência. No outro extremo, temos a orca,
um predador social cuja inteligência e cooperação a elevaram a um nível de dominância que transcende a mera superioridade física. São criaturas capazes de planejamento tático, transmissão cultural e ataques coordenados, demonstrando habilidades cognitivas semelhantes às nossas. As águas costeiras das Ilhas Farallon, na Califórnia, se tornaram um cenário natural para esse conflito. Aqui, onde grandes tubarões brancos se reúnem anualmente para caçar focas e elefantes marinhos, as orcas começaram a estabelecer sua própria presença, criando condições para encontros que testarão tudo o que essas espécies conquistaram por meio de sua evolução. À medida que o outono se aproxima e as colônias de focas ficam cheias de filhotes, ambas as espécies predadoras convergem para essas águas produtivas. Os grandes tubarões brancos chegam primeiro, seguindo antigos padrões migratórios que os trazem para as ilhas com regularidade previsível. Eles estabelecem territórios ao redor das colônias, localizando-se nos canais de águas profundas, pelos quais as focas devem passar durante suas jornadas diárias. Mas este ano, como nos anos anteriores, seu domínio será desafiado por visitantes do norte. Um grupo de orcas nômades, especialistas em predação de mamíferos marinhos, foi rastreado movendo-se para o sul ao longo da costa do Pacífico. Seu destino: as mesmas ricas áreas de caça que atraem grandes tubarões brancos há milênios. A convergência desses superpredadores cria as condições para um conflito que demonstrará, de uma vez por todas, qual espécie merece o título de predador máximo do oceano. O cenário está montado para uma batalha que transformará nossa compreensão dos ecossistemas marinhos e da hierarquia de predadores. O sol da manhã rompe a neblina do Pacífico à medida que se afasta das Ilhas Farallon, revelando águas que parecem enganosamente calmas na superfície. Sob essa aparência tranquila, o oceano fervilha de vida e morte, predadores e presas, em uma dança eterna que molda os ecossistemas marinhos há milhões de anos. Hoje, essa dança ganhará uma nova intensidade enquanto dois grandes predadores se preparam para um confronto que determinará a verdadeira hierarquia do poder oceânico. Um enorme tubarão branco, medindo 5,2 metros do focinho à cauda, navega pelo canal profundo entre as ilhas e o continente. Esta fêmea adulta, conhecida pelos pesquisadores como azul profundo, devido ao seu tamanho incrível e à coloração azul acinzentada característica de sua superfície dorsal, representa o ápice da evolução do tubarão branco. Com mais de 20 anos, ela superou inúmeros desafios para atingir um tamanho que inspira respeito entre todas as criaturas do oceano. O Deep Blue se move com a confiança paciente de um predador invencível. Sua poderosa cauda se move em arcos preguiçosos, cada movimento calculado com precisão para manter o impulso e conservar a energia necessária para ataques explosivos. A luz filtrante da manhã cria padrões mutáveis em sua pele marcada. Cada marca conta uma história de sobrevivência no ambiente mais exigente do oceano. Seus sentidos aguçados examinam constantemente a água, processando informações sobre gradientes de temperatura, correntes e características químicas de presas em potencial. As águas ao redor dos faralones estão impregnadas com o cheiro de colônias de focas, e o vasto sistema olfativo do Deep Blue processa esses sinais como um sofisticado laboratório de análise química. Cada molécula de informação lhe diz que chegou a uma das áreas de caça mais produtivas do oceano. À medida que se aproxima dos afloramentos rochosos, onde milhares de focas e leões marinhos estabeleceram suas colônias, o comportamento do Deep Blue se torna mais focado e determinado. Ele desce até sua profundidade preferida de caça, aproximadamente 12 metros abaixo da superfície, onde pode observar presas em potencial sem ser detectado. Esta é a área onde os grandes tubarões brancos aperfeiçoaram suas técnicas de emboscada ao longo de milhões de anos de evolução. A colônia de focas acima irrompe em seu caos diário de disputas territoriais,
chamados de acasalamento, e o movimento constante de indivíduos entre a colônia e as áreas de alimentação. As focas jovens, inexperientes nos perigos do mar aberto, aventuram-se mais longe da costa do que suas mães prefeririam. A preparação do tubarão branco para um ataque representa uma das demonstrações mais impressionantes de eficiência predatória da natureza. Ele se posiciona logo abaixo do alvo, usando sua coloração contrastante para permanecer invisível nas profundezas escuras. Suas enormes nadadeiras peitorais servem como estabilizadores, permitindo que ele mantenha uma posição perfeita apesar das correntes sutis que fluem ao redor das ilhas rochosas. Seu comportamento brincalhão e falta de cautela as tornam presas ideais, e os instintos predatórios de Deep Blue reconhecem a oportunidade imediatamente. Ela seleciona seu alvo com a precisão fria de um atirador de elite militar, uma jovem foca comum que se aventurou em águas mais profundas enquanto investigava um cardume de peixes. Sua atenção está focada na presa em potencial, deixando-a completamente alheia ao predador que se prepara para atacar por baixo. O Deep Blue inicia sua aproximação com movimentos tão sutis que mal perturbam a água ao seu redor. Ele ajusta sua posição com base na correnteza, no padrão de nado da foca e no ângulo de ataque que causará o impacto máximo. Seus cálculos são instintivos, mas precisos, baseados em vias neurais aprimoradas ao longo de milhões de anos de evolução predatória. Mas enquanto o Deep Blue se prepara para o ataque, ele não percebe que está sendo observado. 400 metros a noroeste, um grupo de orcas nômades monitora seus movimentos há 20 minutos. Não são os habitantes piscívoros que frequentam essas águas durante o verão. São caçadores de mamíferos, especialistas em predadores, que desenvolveram técnicas especificamente projetadas para matar outros predadores marinhos. A mãe do grupo de orcas emerge silenciosamente, com sua enorme barbatana dorsal cortando a água, quase sem ondular. Com 13 metros de comprimento e pesando mais de 8 toneladas, ela ofusca até mesmo um imponente Deep Blue. Seus olhos inteligentes examinam a superfície, enquanto seu sofisticado sistema de ecolocalização mapeia cada detalhe do ambiente subaquático ao redor das ilhas. Ao contrário do solitário tubarão branco, esta matriarca orca opera como parte de uma unidade familiar coordenada. Seu grupo é composto por seus 2 filhos adultos, uma filha com seus filhotes e 2 outras fêmeas aparentadas. Juntos, eles representam mais de 60 anos de experiência combinada em caça e uma inteligência coletiva que excede em muito qualquer capacidade de um único predador. As orcas monitoram os movimentos dos grandes tubarões brancos nessas águas há várias temporadas. Elas entendem seus padrões de caça, seus territórios preferidos e suas respostas comportamentais a diferentes estímulos. Mais importante, eles desenvolveram técnicas específicas para matá-los que demonstram não apenas inteligência superior, mas também inovação tática que beira o sobrenatural. O ataque do Deep Blue, a foca, é imediatamente esquecido enquanto ele tenta compreender o que aconteceu. O impacto poderoso danificou sua bexiga natatória e possivelmente vários órgãos internos, deixando-o incapaz de manter flutuabilidade e orientação adequadas na água. Pela primeira vez em sua vida, este predador de topo se vê no papel de presa. O ataque da orca não é um ato aleatório de violência, mas uma execução calculada. O golpe da matriarca foi desferido com precisão para incapacitar, em vez de matar imediatamente, permitindo que o grupo demonstrasse seu domínio sobre o grande tubarão branco antes de desferir o golpe final. Esse aspecto psicológico da predação da orca revela uma inteligência e uma consciência que transcendem o simples comportamento de caça. Trabalhando em conjunto, o bando vira o Deep Blue de cabeça para baixo na coluna d'água.
Essa orientação desencadeia uma resposta neurológica nos tubarões, conhecida como imobilidade tônica, que praticamente paralisa o tubarão branco e o torna incapaz de se defender. Uma vez que Deep Blue está indefeso, a matriarca demonstra a precisão cirúrgica que torna as orcas predadoras tão eficientes. Com suas mandíbulas poderosas e profundo conhecimento da anatomia dos tubarões, ela faz uma incisão única e precisa que lhe permite remover o fígado do tubarão branco, deixando o resto do corpo relativamente intacto. O fígado do tubarão branco representa uma fonte incrivelmente rica de nutrientes, com óleos e vitaminas particularmente valiosos para mamíferos marinhos. O consumo seletivo deste órgão demonstra não apenas o sucesso na caça, mas também a inteligência nutricional, indicando que essas orcas compreendem os benefícios dietéticos específicos de diferentes presas. As consequências desse encontro revelam as implicações mais amplas dos conflitos entre orcas e tubarões. Poucas horas após a matança, outros tubarões brancos que caçavam na área começaram a abandonar seus territórios. O sinal químico do tubarão morto, combinado com o sinal acústico das vocalizações da orca, cria uma combinação que desencadeia comportamentos de evitação profundamente enraizados na população de tubarões remanescente. Esse efeito de deslocamento pode durar meses, alterando radicalmente os padrões de predação que moldaram o ecossistema de Farallon por milhares de anos. Colônias de focas, que se adaptaram à constante pressão predatória dos grandes tubarões brancos, de repente se encontram em um ambiente para onde seus principais predadores fugiram, causando mudanças comportamentais que afetam vários níveis da cadeia alimentar. A vitória do grupo de orcas sobre o Deep Blue representa mais do que apenas um encontro predatório. Demonstra um nível de sofisticação tática que revela por que as orcas conseguiram dominar praticamente todos os outros predadores marinhos, apesar de não serem as maiores ou mais fortemente armadas criaturas do oceano. Os sistemas de comunicação utilizados pelas orcas durante caçadas coordenadas revelam outra dimensão de sua superioridade tática. Cada grupo desenvolveu vocalizações específicas que coordenam as diferentes fases da caçada, desde a aquisição inicial de um alvo até a execução do ataque final. Esses sinais acústicos não são simples alertas ou avisos. São pacotes de informações complexos que transmitem detalhes sobre a localização do alvo, padrões de movimento, rotas de fuga e o momento do ataque. A sofisticação desses sistemas de comunicação permite que grupos de orcas funcionem como unidades militares, onde cada membro entende seu papel e o momento certo dentro do plano tático geral. A transmissão cultural do conhecimento de caça significa que os grupos de orcas se tornam predadores mais eficazes ao longo do tempo, desenvolvendo técnicas cada vez mais sofisticadas por meio de inovação e refinamento. O impacto psicológico da predação de orcas nas populações de tubarões vai muito além da ameaça física imediata. Tubarões brancos que sobrevivem a encontros com orcas frequentemente apresentam mudanças comportamentais de longo prazo que afetam seus padrões de caça, comportamento territorial e sucesso reprodutivo. Pesquisadores documentaram casos de grandes tubarões brancos que abandonaram permanentemente áreas de caça produtivas após um único encontro com orcas. Esse comportamento de evitação pode persistir por anos, indicando que o trauma psicológico da predação por orcas tem efeitos duradouros que comprometem a saúde do tubarão, mesmo sem ferimentos físicos. A assinatura bioquímica dos eventos de predação por orcas cria outra vantagem tática. Quando as orcas matam um tubarão branco, elas liberam compostos químicos na água que podem ser detectados por outros tubarões a grandes distâncias. Esses sinais químicos desencadeiam comportamentos de evitação em tubarões que podem estar a quilômetros de distância do evento de predação. Esse sistema de comunicação química
permite que as orcas limpem grandes áreas de atividade de tubarões por meio de atos predatórios individuais. O impacto territorial da morte de um grande tubarão branco pode se estender por centenas de quilômetros quadrados de oceano, criando zonas dominadas por orcas, onde a atividade dos tubarões é praticamente zero por longos períodos. Quando as orcas estabelecem domínio sobre os territórios tradicionais dos tubarões, elas alteram radicalmente os padrões de predação que existem há milhares de anos, criando mudanças em cascata que afetam todos os níveis da teia alimentar oceânica. As águas que cercam as Ilhas Farallon contam uma história de transformação ecológica que vai muito além do confronto dramático entre predadores individuais. Nas semanas seguintes, à eliminação sistemática dos grandes tubarões brancos dessas áreas de caça pelo grupo de orcas, todo o ecossistema marinho começa a se reorganizar em torno de uma nova hierarquia de predadores. A colônia de elefantes marinhos do norte, no sudeste da Ilha Farallon, está passando pelas mudanças mais imediatas. Durante décadas, esses enormes pinípedes estruturaram seu comportamento em torno da ameaça constante da predação do tubarão branco. Seus padrões de deslocamento, horários de alimentação e ritmos reprodutivos evoluíram para minimizar a exposição a ataques de tubarão durante períodos vulneráveis. Um enorme elefante marinho macho, pesando quase 3 toneladas, emerge das ondas na Praia Rochosa, onde seu harém de fêmeas cuida de seus filhotes recém-nascidos. Em circunstâncias normais, essa saída do oceano exigiria extrema cautela, pois o macho examinaria a água cuidadosamente em busca de predadores à espreita, antes de fazer a perigosa transição do mar para a terra. Mas hoje, seu comportamento demonstra um relaxamento não visto nessas águas há gerações. Sinais químicos e evidências acústicas do domínio das orcas se espalharam por toda a região, criando um ambiente onde a principal ameaça aos elefantes marinhos praticamente desapareceu. O corpo imponente do macho se move com determinação enquanto estabelece seu território na praia, agora livre da pressão predatória que determinou o comportamento de sua espécie por milênios. Essa mudança comportamental se espalha por toda a população de focas com uma velocidade impressionante. Mães com filhotes se afastam da costa durante suas viagens de alimentação, acessando áreas de pesca mais produtivas que antes eram perigosas demais para serem exploradas. Essa maior eficiência de forrageamento melhora a produção de leite e a sobrevivência dos filhotes, o que pode levar a um aumento populacional que pode transformar a estrutura demográfica de toda a colônia. Colônias de leões marinhos da Califórnia, em ilhas próximas, passam por mudanças comportamentais semelhantes, embora suas respostas revelem adaptações específicas da espécie ao ambiente predatório alterado. Esses pinípedes menores e mais ágeis, historicamente, dependem da vigilância do grupo e de respostas rápidas de fuga para evitar a predação de tubarões. Sua estrutura social inclui sistemas de alerta sofisticados, que alertam os membros da colônia sobre ameaças que se aproximam. Um grupo de jovens leões marinhos demonstra essa nova liberdade comportamental, participando de longas sessões de brincadeira nas águas mais profundas ao redor das ilhas. Suas acrobacias, incluindo saltos, giros e manobras subaquáticas complexas, cumprem importantes funções de desenvolvimento antes limitadas pelo risco de predação. Os efeitos do domínio das orcas vão além das colônias imediatas de focas e afetam a comunidade mais ampla de mamíferos marinhos que utilizam essas águas. As mães baleias cinzentas que migram para o sul com seus filhotes não precisam mais manter a vigilância extrema que caracterizava suas viagens anteriores pelos territórios das grandes baleias brancas. Reduzir o estresse associado à fuga de predadores pode melhorar as taxas de sobrevivência dos filhotes e a saúde materna durante o período crítico de migração. Os botos,
pequenos cetáceos que antes evitavam as águas do Farallon devido ao risco de predação por tubarões, estão começando a restabelecer suas populações em áreas onde estiveram ausentes por décadas. Seu retorno envolve interações ecológicas complexas, pois competem com focas e leões marinhos por presas semelhantes, além de proporcionar novas oportunidades de caça para as orcas que agora dominam essas águas. Mas talvez as mudanças ecológicas mais significativas ocorram na base da teia alimentar, onde o comportamento alterado dos mamíferos marinhos cria novos padrões de distribuição de nutrientes e consumo de presas. O aumento da atividade de forrageamento de elefantes marinhos e leões marinhos em áreas que antes evitavam intensifica a pressão predatória sobre cardumes de peixes, lulas e crustáceos que formam a base da teia alimentar marinha. Os estoques de sardinha e anchova do Pacífico, que desenvolveram adaptações comportamentais para evitar áreas de alta atividade de mamíferos marinhos, estão sujeitos a uma predação crescente à medida que as colônias de focas expandem suas áreas de alimentação. Essas pequenas espécies de peixes servem como elos cruciais entre os produtores primários e os principais predadores, e as mudanças em sua dinâmica populacional impactam todo o ecossistema. As zonas rochosas entre marés que cercam as ilhas também respondem à reorganização ecológica que ocorre nas águas costeiras. À medida que os mamíferos marinhos passam mais tempo forrageando em águas profundas e menos tempo buscando refúgio em áreas rasas, a pressão sobre as espécies de presas entre marés começa a mudar de maneiras sutis, mas mensuráveis. As lontras marinhas, que até agora mantinham pequenas populações em águas protegidas perto da costa, estão enfrentando menos competição por suas presas preferidas: ouriços do mar, abalones e caranguejos. A expansão das oportunidades de alimentação das lontras marinhas permite que suas populações cresçam, o que, por sua vez, aumenta a pressão predatória sobre invertebrados herbívoros que se alimentam de algas marinhas. Essa cascata predatória cria condições favoráveis à expansão das florestas de algas marinhas, pois a redução da pressão herbívora permite que essas enormes plantas marinhas estabeleçam novas colônias em áreas onde antes não conseguiam persistir. As florestas de algas marinhas fornecem habitat e refúgio para centenas de espécies de peixes, invertebrados e mamíferos marinhos, criando pontos críticos de biodiversidade que aumentam a produtividade geral do ecossistema marinho. O momento dessas mudanças ecológicas coincide com padrões sazonais que amplificam seus efeitos por toda essa região. O domínio do grupo de orcas durante a temporada de reprodução no outono ocorre precisamente quando as populações de mamíferos marinhos estão mais vulneráveis e quando a produtividade do ecossistema atinge o pico devido aos padrões sazonais de ressurgência que trazem águas profundas ricas em nutrientes para a superfície. A convergência da redução da pressão de predação e do aumento da disponibilidade de recursos cria condições que os biólogos marinhos descrevem como um evento de liberação ecológica, onde populações anteriormente limitadas pela predação ficam subitamente livres para explorar recursos e habitats que eram perigosos demais para serem explorados. A revolução cognitiva que elevou as orcas ao topo dos predadores marinhos representa um dos avanços mais notáveis da história evolutiva. Enquanto os grandes tubarões brancos aperfeiçoaram suas técnicas de caça por meio de programação genética refinada ao longo de milhões de anos, as orcas superaram as limitações do instinto para se tornarem predadores pensantes, capazes de inovação, aprendizado e transmissão cultural. A transmissão cultural do conhecimento sobre caça dentro dos grupos de orcas cria uma inteligência cumulativa que se torna mais sofisticada a cada geração. Inovações bem-sucedidas, desenvolvidas por cada membro do grupo, são rapidamente adotadas e refinadas por todo o grupo, criando uma base de conhecimento coletiva que se expande e se aprimora continuamente.
O conflito entre orcas e grandes tubarões brancos representa mais do que um fenômeno ecológico contemporâneo. Representa uma corrida armamentista evolutiva que já dura milhões de anos, com cada espécie desenvolvendo adaptações cada vez mais sofisticadas, projetadas para superar as vantagens de sua rival. O esqueleto cartilaginoso que dá aos tubarões sua flexibilidade e eficiência também reflete soluções antigas para os desafios da predação marinha. Ao contrário das pesadas estruturas ósseas que limitam a maioria dos vertebrados, a cartilagem fornece a força necessária para uma natação potente, ao mesmo tempo que mantém a leveza essencial para a flutuabilidade neutra na água do mar. Um enorme tubarão branco navegando pelas águas profundas da ilha de Guadalupe personifica 400 milhões de anos de refinamento evolutivo. Seu corpo aerodinâmico minimiza o arrasto e maximiza a transferência de potência de sua cauda musculosa para a propulsão. Cada aspecto de sua anatomia representa soluções para os desafios dos predadores, testadas e aperfeiçoadas ao longo de incontáveis gerações. Os grandes tubarões brancos atingiram a máxima eficiência dentro das limitações de seu plano corporal básico, desenvolvendo sistemas sensoriais e técnicas de caça que representam o ápice da predação instintiva. Populações recentes de tubarões brancos apresentam evidências de adaptações comportamentais que podem representar respostas evolutivas ao aumento da predação por orcas. Tubarões em áreas com alta atividade de orcas apresentam comportamentos de evitação aumentados e padrões de caça alterados, sugerindo que mudanças genéticas estão ocorrendo em resposta às pressões seletivas contemporâneas. No entanto, limitações fundamentais da neurologia dos tubarões limitam sua capacidade de desenvolver as inovações táticas que caracterizam a predação de orcas. Embora os tubarões possam aprender com a experiência e modificar seu comportamento de acordo, eles não conseguem desenvolver as estratégias sociais complexas que lhes conferem vantagens decisivas em confrontos diretos. A resposta das orcas às adaptações dos tubarões demonstra o ritmo acelerado da evolução cultural em comparação à mudança genética. Os efeitos em cascata do domínio das orcas sobre os tubarões vão além das relações imediatas entre predadores e presas, influenciando as trajetórias evolutivas de ecossistemas marinhos inteiros. Espécies que evoluíram sob a pressão da predação por tubarões repentinamente se encontram em ambientes onde predominam diferentes pressões seletivas. Populações de mamíferos marinhos que desenvolveram adaptações anti-tubarão ao longo de milhões de anos podem agora encontrar essas características menos vantajosas em ecossistemas dominados por orcas. O investimento energético necessário para evitar tubarões pode ser redirecionado para outros desafios de sobrevivência, potencialmente impulsionando mudanças evolutivas em várias espécies simultaneamente. À medida que o Sol se põe sobre o Oceano Pacífico, tingindo as águas ao redor das Ilhas Farallon em tons de dourado e carmesim, um novo capítulo na evolução marinha se abre. O antigo domínio do grande tubarão branco, incontestável por centenas de milhões de anos, deu lugar à supremacia da orca, baseada na inteligência. A matriarca orca emerge nas águas calmas do crepúsculo, com sua enorme barbatana dorsal recortada contra a luz que se esvai. Ao seu redor, o grupo que reivindicou o domínio dessas águas demonstra a inteligência coordenada que revolucionou a predação oceânica. Sua vitória sobre os grandes tubarões brancos representa mais do que uma caçada bem-sucedida. Representa o triunfo da inteligência sobre a força, da estratégia sobre o instinto e da cooperação sobre a competição. A capacidade das orcas de inovar, aprender e transmitir conhecimento entre gerações criou uma forma de evolução direcionada, que opera em velocidades impossíveis de serem alcançadas apenas por meio de mudanças genéticas. O futuro dos ecossistemas marinhos não será determinado pelas mutações aleatórias,
e pressões ambientais que impulsionaram a evolução ao longo de bilhões de anos, mas pelas decisões conscientes de predadores inteligentes que possuem as ferramentas cognitivas necessárias para direcionar sua própria trajetória evolutiva. A história da orca versus o tubarão representa mais do que apenas uma narrativa documental sobre a vida selvagem. Ela revela verdades fundamentais sobre inteligência, cooperação e o poder do pensamento consciente para superar obstáculos físicos aparentemente intransponíveis. À medida que a escuridão se abate sobre o Pacífico, as orcas continuam a patrulhar as águas que agora lhes pertencem, não por direito de força, mas por direito de razão. Sua vitória neste antigo conflito sinaliza o início de uma nova era na história natural da Terra, onde a inteligência, finalmente, reconquistou seu lugar como a vantagem predatória suprema. Os grandes tubarões brancos recuam para águas mais profundas, e seu papel como predadores de topo é para sempre diminuído pela ascensão da supremacia cognitiva. A nova ordem oceânica foi estabelecida não por tentativa e erro evolutivos, mas pela aplicação consciente de inteligência, estratégia e cooperação social. Nessa transformação, vemos refletidas as mesmas forças que impulsionaram o surgimento da civilização humana: o poder do pensamento, da comunicação e da cooperação, para superar limitações físicas e transformar ambientes inteiros. A vitória das orcas sobre os tubarões reflete o triunfo da nossa espécie sobre predadores maiores e mais fortes por meio da aplicação de inteligência e tecnologia. À medida que a última luz desaparece no céu ocidental, os novos governantes do oceano continuam sua patrulha eterna, mestres de um domínio que reivindicaram não por herança ou acidente, mas pela aplicação consciente da superioridade cognitiva ao longo de milhões de anos de história evolutiva. A era do predador pensante começou e o oceano nunca mais será o mesmo. Você se surpreendeu com o confronto entre orcas e tubarões? Quem será o seu favorito neste duelo oceânico épico? Conte pra gente nos comentários e inscreva-se para mais histórias incríveis do mar.